tenho que escovar meus dentes. Dormir significa passar do estado de vigília acordado para o estado de sono. Quem é que não gosta de ter uma noite de sono leve, tranquila, depois de um dia intenso de trabalho? No ser humano, o ciclo do sono é formado por 5 estágios, cerca de 90 minutos cada um. Esses estágios vão se repetindo de 4, 5 vezes durante o sono. E segundo a literatura especializada, o período mais longo em que uma pessoa conseguiu ficar sem dormir foi de 11 dias. Junto com o sono, vêm os sonhos, muitas vezes cheios de tantos detalhes que parecem ser reais. Dormir será apenas o descansar do corpo e da mente? Objeto de estudo para a psicologia, campo fértil para a imaginação popular que costuma associar sonhos e símbolos diversos como cobra, gato, vaca e outros. As situações absurdas que vivenciamos nos sonhos, para o suíço Jung, é uma forma própria para o inconsciente se expressar. A doutrina espírita, por meio de Allan Kardec e os espíritos superiores, definem sono e sonhos como fenômenos de emancipação da alma, além de serem indicativos de que o espírito encarnado nunca está inativo. Vamos entender um pouco mais do assunto. Como interpretar os sonhos e suas atividades espirituais? Então, a gente tem que dormir sem assistir desenho? Ok, tudo bem. Você é o especialista. O que você faz para cair no sono? Ensina, por favor. Compartilhe comigo as suas técnicas. Como identificar a obsessão no processo do sono? Para saber um pouco mais sobre isso, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos. Na questão 401, pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Resposta: não. O espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os laços que unem o corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Atenção para esta questão. O espírito percorre espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. Eis aí o cuidado que deveremos ter, porque muitas vezes está em nós a escolha desse contato. Portanto, vamos observar o seguinte: nossas companhias do dia serão as da noite, ou seja, o nosso pensamento vai atrair espíritos encarnados ou desencarnados que tenham a mesma sintonia que a nossa. É através dos sonhos que temos contato com amigos, parentes, instrutores e desafetos. Veja bem, desafetos, porque os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e covardes, entidades vulgares, perversas ou irresponsáveis que também se vinculam ao pensamento, dando origem a longos e rudes processos obsessivos, de curso demorado e de difícil liberação. Olha bem, já falamos que é através dos sonhos que temos contatos com amigos, parentes, instrutores e desafetos. Aí vem a pergunta: você tem desafetos com desencarnados ou mesmo encarnados? Pois é, e com os desencarnados, você se reconciliou enquanto estava a caminho, como recomendou Jesus? E a nossa preparação para dormir, como anda? Talvez esteja aí a resposta que procuramos, que é
e identificar a obsessão no processo do sono. Se isso estiver acontecendo, devemos alterar nossas atitudes, pensamentos e o preparo para o repouso da noite. Podemos visitar outras dimensões durante o sono? Porque muitas vezes não lembramos dos nossos sonhos. Sim, é possível visitar outras dimensões durante o sono. Quando o corpo está em descanso, o espírito está liberto, né? E ele vai buscar o que ele aprecia, as suas necessidades, as suas vontades. Então, tudo que nós buscamos aqui no estado de vigília, nossos interesses, geralmente no estado do sono, nós libertamos, nós continuamos com essas mesmas necessidades, né? Essas mesmas apreciações, e buscamos sim estar visitando e trabalhando, contribuindo de qualquer forma, e se esse é o nosso desejo. Então, se é possível visitar outras dimensões, geralmente assim, se falando de dimensões mais evoluídas, no nosso estado evolutivo, seria necessário um processo de ajuda, né? Porque nosso espírito ele é muito denso, pesado, preparado para estar nesse tipo de dimensão física aqui que nós vivemos. Para estar visitando dimensões mais evoluídas, muitas vezes é necessário um processo, um preparo para que possamos estar visitando, sim, essas dimensões mais evoluídas. A questão, para nós, fica mais fácil para a gente poder visitar, sim, as regiões umbralinas, que são as regiões mais densas e mais pesadas. E, sim, é onde que nós temos a capacidade de estar atuando, ajudando também, né, esses irmãos que estão nesses ambientes mais pesados, com mais dificuldades. Mas também interagimos com os espíritos mais evoluídos, aprendendo, recebendo instruções durante o sono. E por que muitas vezes nós não lembramos dos sonhos? Porque o sonho, na verdade, como ele ainda é um estado de emancipação da alma, seria o primeiro, né, processo ao qual ainda, quando nós retornamos, o espírito retorna ao corpo, as impressões ainda são meio que imperfeitas, né, dissimuladas com o que já tem na mente, o que a gente já recebeu de informações, e isso se mistura muito e acaba sendo confuso. Claro que existem vários níveis de sonhos e ao qual você consegue ter uma percepção na coerência de cada um. Quando os sonhos são muito confusos, muitas vezes a gente teve uma experiência ou uma lembrança de uma vida passada ou uma experiência que aconteceu de fato no plano espiritual, mas quando nós retornamos ao nosso corpo, ele se mistura com as informações que a gente tem no nosso dia, ou com alguma coisa que a gente assistiu, que a gente viu, e acaba se confundindo toda essa informação e a gente não consegue identificar muito bem. Mas dos sonhos que a gente pode falar assim, sonhos espíritas, geralmente existe uma coerência, né? É bem perceptível a coerência do nosso comportamento, do comportamento de quem a gente esteve junto. Então fica fácil identificar e muitas vezes já são necessários esse tipo de sonho para que a gente possa realmente provar e saber da existência, né, do plano espiritual, de poder com essas visitas, com esses sonhos, ter algum aprendizado, tá bom? Sonho sempre procurando alguma coisa perdida ou correndo de alguma coisa e acordo muito cansado. O que seria isso? Sobre isso, Divaldo nos revela que, como viajava muito,
tinha uma preocupação em perder ou esquecer algum de seus pertences nos aeroportos ou locais que frequentava. E durante o sono, procurava esses objetos através do sonho. Portanto, esse é um sonho psicológico. E ele nos diz que começou a ter outros comportamentos na maneira de pensar, como, por exemplo, perder é natural, esquecer também pode acontecer, e aí deixou de ter esses tipos de sonhos. E quanto ao sonhar que está correndo de alguma coisa, pode ser algum trauma do passado ou mesmo dessa vida. Exemplo, um conflito de culpa, algum conflito íntimo que dá um desespero e até a vontade de sair correndo. Tem uma senhora que relata o seguinte: vivia sonhando com traição do marido. Em sonhos saía correndo, a ponto dos seus mentores ficarem preocupados dos espíritos obsessores cortarem o cordão fluídico que a prendia ao corpo. E olha que experiência interessante, nos diz Divaldo. Podemos reprogramar os nossos sonhos, principalmente o pesadelo. Ao acordar do sonho, imaginemos que vai ser diferente e voltaremos a dormir com essa imaginação. E aí voltamos a sonhar novamente, porque agora colocamos em nosso inconsciente essa imagem, fazendo com que desapareça o pesadelo. Divaldo ainda nos diz que, olha que interessante, que é possível ressonhar o sonho sem pesadelo. Quanto ao acordar cansado, vejamos o que diz o Livro dos Espíritos. Pergunta 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fadigar a este? Resposta: sim, porque o espírito está ligado ao corpo como um balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir-lhe fadiga. Veja bem, o corpo continua ligado ao espírito através do cordão fluídico. Portanto, é natural acordar com cansaço, principalmente em se tratando de um pesadelo. Pois é assim que acordamos, né? Principalmente quando temos pesadelo. Até parece que levamos uma surra. Não é isso que nos acontece? Como entender os sonhos premonitórios? É possível prever o futuro? Sim, os sonhos premonitórios existem sim, né? É uma ferramenta ao qual a espiritualidade elas têm para nos ajudar, né, a passar informações, né, de algo que esteja para acontecer, né, algo importante, ou tragédias ou situações difíceis que estejam para acontecer. Muitas vezes isso já é previsto, né, então é até mais uma prova que nada é por acaso, porque se a gente tem sonhos premonitórios que algo esteja para acontecer, é que já é uma prova que nada é por acaso, né? E a gente consegue sim prever o futuro através dos sonhos. Aí pode acontecer de várias formas, né? A espiritualidade pode transmitir uma visualização para esse espírito no estado de emancipação, ao qual ele está desdobrado. E esse espírito ele pode ver aquilo como um sonho, ele pode ver no estado de sonâmbulo, né, que aí as impressões são muito mais reais, né, ele consegue transmitir de uma forma, porque o sonambulismo já é mais profundo, né,
E ele consegue vivenciar aquilo de uma forma mais real e transmitir na hora que ele volta ao corpo de uma forma bem verdadeira, né? Bem real da situação. Inclusive alguns médiuns se utilizam, né? E faz previsões muito certeiras, né? Sobre o mundo, né? Sobre as situações que possam acontecer com a humanidade. E quando a pessoa, o médium, utiliza isso para ajudar, é bem positivo, né? Então, e as pessoas comuns também, muitas vezes tem sonhos com familiares que muitas vezes passam alguma informação durante o sonho, avisando que algo esteja para acontecer, né? Vai muito da capacidade de cada um de perceber essas previsões, né? Então, mas acontece muito durante os sonhos essas previsões, né, do futuro. Como podemos ser protegidos de energias negativas e ter um sono tranquilo? Um exemplo: ao deitar, fazer nossas mentalizações para o bem, nos colocando assim à disposição dos bons espíritos para o trabalho, pois assim estaremos protegidos de energias negativas. Enquanto isso, nosso corpo repousa tranquilamente, não esquecendo também da oração, e fazer também um trabalho psicológico, como, por exemplo, uma meditação ou um relaxamento, para evitar os sonhos que nos tiram a tranquilidade do sono. Um exemplo que pode nos tirar a tranquilidade do sono. Um exemplo que eu vivi, uma experiência desses sonhos psicológicos. Quando jovem, portanto não faz muito tempo, trabalhei em uma empresa que realizava muitas vendas parceladas. E essas parcelas eram feitas em duplicatas, preenchidas em máquinas de datilografar, com valor numérico, valor por extenso, data da compra, data de vencimento e nome do cliente. Tudo datilografado. Portanto, passava praticamente o dia todo datilografando. Aí, quando ia dormir, sonhava a noite toda que estava datilografando. Então, datilografava o dia todo e a noite também. Legal, né? Mas agora, olhem a vantagem de um sono tranquilo, pois o sono é a porta que Deus lhes abriu para entrarem em contato com seus amigos espirituais. É o recreio depois do trabalho, enquanto espera a grande libertação, a libertação final, que os restituirá o meio que lhes é próprio. É como o prisioneiro no pátio tomando sol, conversando com outras pessoas. O sono, portanto, possibilita a oportunidade de progresso espiritual. Quando dormem, vão para junto dos seus seres que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles, trabalham mesmo em obras que encontram prontas ao morrerem. Que todos nós possamos ter então um sonho tranquilo. Quando sonhamos com pessoas que já estão do outro lado da vida ou pessoas que estão vivas, esses encontros são reais? Podemos escolher com quem nos encontrar? Quando nós falamos de sonho, a gente não pode generalizar. Sim, nós com certeza nós nos encontramos com as pessoas durante o sono, com as pessoas encarnadas, com as pessoas desencarnadas. Nas obras de André Luiz, ele relata muito isso, esses encontros, essas intervenções que existem no plano espiritual durante o sonho com os encarnados. Né? Então, existe um casal lá que ele relata que não conseguia engravidar porque a mãe abortava com frequência, né? Um aborto espontâneo. E então, a espiritualidade, durante o sono, eles tentaram fazer uma reconciliação entre o espírito reencarnante e o pai, porque eles, como que eles tinham uma divergência, um conflito
o espírito que estava para reencarnar, ele acabava desistindo, é onde aconteceu o aborto espontâneo. Aí as lembranças, sim, é difícil de falar se, por exemplo, se eu tive um sonho com o meu irmão durante a noite, eu posso ter tido um sonho com ele, mas talvez ele acorda durante o dia e ele teve outros sonhos totalmente diferentes, né? A gente pode ter sonhado com uma coisa parece que foi muito real, e a gente vai relatar com a pessoa não lembra ter sonhado, porque as lembranças durante no retorno ao corpo material, ela acaba se conflitando ali com as memórias do cérebro, e é onde acaba tendo essas confusões de informações, e muitas vezes a gente nem se lembra, muitas vezes, dos sonhos que nós tivemos. Devemos lembrar também que os sonhos são lembranças do passado, de outras vidas, que a gente pode estar até mesmo sonhando com familiares dessa encarnação e situações que a gente viveu em encarnações passadas, né? Então isso é possível também acontecer, e existe, sim. A gente pode estar relembrando uma situação que a gente viveu numa situação passada com alguma pessoa, né, um familiar nosso, mas visualizando, né, a aparência dessa encarnação, para ver como que flui, né, as informações da nossa mente. Se a gente pode escolher, assim, antes de dormir, falar assim, eu vou me encontrar com você, fulano, durante a noite, vamos nos encontrar? Talvez seja possível, sim, né? Se esse seja realmente o desejo dos dois, de se encontrar e estar, assim, se merecedores também, né, de estar juntos, é possível, sim, né, que possa acontecer. Agora, se vai lembrar, aí já fica difícil de a gente saber. O que acontece durante o sono com pessoas que têm insônia e precisando de medicamentos para dormir? Muitas vezes, esses medicamentos impedem a lembrança de sonhos que poderiam nos ajudar no dia a dia, mesmo não lembrando do sonho, porque a maioria dizem não se lembrar que sonharam. Mas em uma conversa com um amigo, podemos lembrar de algo que nem imaginamos ter vindo do sonho, uma intuição, por exemplo. E como os medicamentos entorpecem o nosso órgão físico responsável por essas intermediações, impedem o registro desses sonhos em nosso consciente. Os medicamentos atuam somente na matéria e nunca no espírito. Portanto, o receptor físico está dopado e os espíritos necessitam do corpo físico. Somos o aparelho que usam para se comunicarem. Um exemplo, o palestrante que toma um ansiolítico antes da palestra para ficar mais tranquilo, mais calmo, né, que é natural o nervosismo nessa hora, ele pode não receber a mesma intuição, pois o mecanismo físico que o espírito usa não está completamente lúcido. O que os pais podem fazer quando uma criança tem pesadelos frequentes? O que é o sonambulismo? O que os pais podem fazer com as crianças que têm pesadelos frequentes tem que ver que tipo de pesadelos são esses, mas são vários os fatores que podem produzir os pesadelos, né? Pode ser de ordem espiritual, um processo obsessivo, pode ser lembranças do passado, né? Que atormenta a memória da criança, e pode ser também até mesmo os medos na vida atual, né? A criança é sempre mais suscetível aos medos, né? Que conforme a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo os medos de coisas que muitas vezes são banais, né? E quando a gente é criança tem muito medo, né? Medo do escuro, medo de algumas assombrações que
muitas vezes até mesmo na educação que nós temos, de colocar a criança a ter medo das coisas para poder educá-las, né? Ah, não vai aí que é escuro, aí tem um bicho, vai te pegar. Então isso já pode começar a afetar né, o psicológico dessa criança, a começar a ter medo de escuro, a começar a pensar que possa existir bichos, né, na escuridão, e durante a hora de dormir ela dorme já apreensiva, né, com aquele medo e causando pesadelos. Então a gente evitar de fazer esse tipo de educação, né, e que ali tem bicho que vai te pegar, que evitar esse tipo de educação. Isso só vai atrapalhar durante o sono da criança, depois para dormir. Depois a gente acaba criando um problema para nós mesmos. E se for de ordem espiritual, a gente tem que ter sempre o auxílio, né? Buscar esses pesadelos são muito pesados e muito frequentes, buscar um centro espírita para que possa ter o auxílio, né, espiritual, e ir na sua própria casa, fazer prece, aplicando um passe na criança antes de dormir, fazendo que essa criança antes de dormir ela possa ter uma coisa positiva, um conto, uma história agradável, onde que ela possa ter sonhos bons, né, alegres, né, por exemplo, alguma coisa edificante, um filme infantil que seja positivo, que ensine alguma coisa. Isso favorece muito, né, para que durante o sono essa criança tenha uns sonhos bons, né, alegres, que ela dorme mais tranquila, né. A gente, crianças que têm muito pesadelos também, muitas vezes ela está num ambiente hostil, vivenciando alguma coisa que esteja atormentando ela, né? Ou pode ser dentro de casa, pode ser na escola, e a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de situação. Quanto ao sonambulismo, na verdade o sonambulismo seria o tipo de sonho mais profundo, né? E mais real da situação. Como o espírito ele consegue lembrar muito real aquilo que ele está vivenciando no plano espiritual. Então, a gente pode estar falando de dois tipos de sonambulismo. Aquele sonambulismo ao qual a pessoa, durante o sonho, ela conversa, ela fala o que está acontecendo. Então, se a pessoa ela começa a falar, se você começa a perguntar coisas para ela começa a relatar e conversar com você, né? E isso é um tipo de sonambulismo automático, e existe aquele sonambulismo magnético, ao qual ele é induzido, né? Para que a pessoa ela possa ter uma regressão, né? E assim, uma regressão de memória espiritual, e assim ela possa lembrar de algum fato que aconteceu na vida passada, e ela consegue expressar realmente com muito tranquilidade e com muita verdade o que aconteceu, né? Não fica como uma situação confusa e muitas vezes nebulosa como um sonho. Então, no sonambulismo já é mais assim, real, né? O fato que está acontecendo ali, e é possível ser mais fácil registrado no cérebro, né? Então fica aí o que é o sonambulismo, diferentemente um pouco dos sonhos. Lembrando sempre, dormir é morrer momentaneamente. Desse sono longo retornas, porque não se desatam os laços que fixam o espírito ao corpo. O homem é sempre aquilo que armazena, consciente ou inconscientemente, nos complexos mecanismos da mente. Quando se dá o parcial desprendimento da alma através do sono natural, indagado pelos desejos e paixões que erguem ou maculam, liberam-se as memórias arquivadas que o assaltam,
em formas variadas de sonhos nos quais se vê envolvido. Por tal imperativo, aprimora-te, eleva-te, supera-te, mediante ao exercício dos pensamentos salutares e das realizações edificantes. Que assim seja. A doutrina espírita, como que ela abrange, né, tanto conhecimento, né? A gente tem aqui no Livro dos Espíritos, falando sobre os sonhos, emancipação da alma, no capítulo 8, que explica toda essa capacidade que nós temos da hora do sono, separar do corpo, e o que a gente, nossas possibilidades, né, no plano espiritual, que nós somos capazes, através dos níveis que existem, né, através desse desvinculamento que existe da matéria com o espírito, né? Quanto mais profundo esse desvinculamento aí, né, esse desdobramento que existe, mais somos capazes de buscar informações e depois trazer, e quando retornar ao corpo material, passar com grande exatidão tudo que nós vivenciamos lá no plano espiritual. Isso vai de nível espiritual, capacidade mediúnica, aptidões, né, mediúnicas, tudo isso faz com que nós possamos, no estado de desdobramento, aproveitar melhor, né, essa situação da emancipação da alma. É interessante assim que nos cursos de iniciação, a gente, como acompanha o curso de iniciação, uma síntese do Livro dos Espíritos, tem a aula de sonhos, né? Sono e sonhos. E as pessoas ficam assim, né, perguntando, eu tenho um sonho assim constante, que eu vou pegar o trem, e o trem ele passa, mas ele nunca para, né? E eu fico esperando esse trem para ele parar para poder subir. O que significa isso? Então a gente busca muitas vezes significados nessas circunstâncias, que pode sim existir algum significado oculto ali, né? A gente precisa encontrar que tipo de informação aquilo está querendo nos passar, que muitas vezes quer dizer alguma coisa, tem um sentido, né? O subconsciente ali está nos informando, né, que existe algum sentido aquilo, e a gente ainda não conseguiu captar. Mas isso é uma coisa muito íntima, né, que a gente tem que descobrir. Se a gente for ficar perguntando para as pessoas, o que será que significa? O que significa? É complexo, né? São sonhos muitas vezes recorrentes, que a pessoa tem sempre aquele mesmo sonho, né, várias vezes, e que pode significar muitas coisas, né? Então a gente não dá para ficar muito se prendendo nos sonhos, né? E sim tentar aproveitar o melhor que eles podem nos dar em relação principalmente aos sonhos que a gente fala, sonhos espíritas, aqueles que existe uma coerência, né, de informação, ao qual você parece que vivenciou aquilo de fato, com as pessoas agindo de uma forma que costumam agir mesmo naturalmente quando estavam vivas, ou como vivem, né, aqui no plano material. Tá? Para que a gente possa assim, ter bons sonhos, e dormir bem, ter bons sonhos, principalmente ter uma boa alimentação antes de dormir, né, o que você vai assistir antes de dormir, o que você vai colocar na sua cabeça, né? Então, filmes de terror, muitas vezes filmes de violência, com certeza vai afetar durante o seu sonho. Teve uma época que eu estava assistindo uma série policial, que à noite eu sonhava toda noite que eu estava com um carro correndo atrás de gente e levando tiro e tal, que acaba afetando mesmo, né, depois no nosso cérebro. Aí as informações ficam muito conflituosas e a gente acaba misturando o que a gente vivenciou no plano espiritual com essas informações que a gente injetou na nossa mente. As preocupações financeiras, preocupações com o trabalho,
isso pode muito também prejudicar ou afetar nos nossos sonhos. Então é muito difícil a gente falar, né, sobre sonhos, né, o que significa, o que está acontecendo, porque tudo isso se mistura e acaba dando um resultado. As nossas preocupações, sim, são o principal, né, que pode afetar os nossos sonhos à noite. Então a gente tem que estar sempre assim em harmonia, né, buscando um livro edificante, com uma informação que possa nos tranquilizar, né, uma leitura, né, boa, livros bons, assistir bons filmes, né, que possam nos trazer tranquilidade, emoções boas, né, que isso com certeza também vai nos favorecer durante os sonhos. Um abraço a todos, agradeço novamente a oportunidade e espero que tenha elucidado as perguntas que foram colocadas para mim. Um abraço.